Eu sou Andréa de Lucas e você está no Alquimia do Tarô. Aqui eu vou te ajudar a transformar a sua vida com o tarô. E o tema de hoje é sobre limpeza e consagração das cartas. É um tema muito polêmico, né? Muita gente tem ainda muita dúvida sobre a necessidade de limpar e de consagrar os decks de tarô. Então a gente vai aqui falar um pouquinho sobre isso. A gente começa com a limpeza, né? É o primeiro passo de tudo que, pelo menos que deveria ser na nossa casa quando a gente compra algumas coisas, né? De limpar, nem que seja energeticamente. Por quê? Porque antes, quando era matéria-prima, foi passado por mãos para ser transformado, para ser criado, para depois ser embalado. E quantas pessoas foram colocando energia naquele produto, naquele item. Assim também é o tarô, né? Até ele virar a carta do tarô, os decks do tarô e irem para a loja para serem vendidos, até o vendedor mostrar para N pessoas e até a gente comprar. Passou por várias pessoas, imagina a quantidade de gente e problemas passando na cabeça das pessoas, né? E aí a gente compra e traz para nossa casa. Eu recomendo, não é obrigatório, né? A gente está falando de uma ferramenta que por si só ela respeita o livre-arbítrio, ela prima pelo livre-arbítrio e é livre-arbítrio seu limpar ou não, mas eu, Andréia, recomendo que você limpe seus decks de tarô. É fácil, é rápido, é simples, não dói, não toma muito tempo e vai fazer um grande bem para você e para os seus novos queridinhos, porque os meus decks são meus queridinhos. Para que isso? Para que eles possam descarregar toda a energia que foi captada e possa de uma forma mais limpa, vamos dizer assim, trabalhar com você, assim como a consagração também. A consagração ela vem logo após a limpeza, porque você primeiro limpa e depois consagra. Consagra, programa, uns falam programar, outros consagrar. Aí você também me pergunta, é necessário consagrar? Precisa ter uma religião para que isso aconteça? E a resposta é não, não e não. Você não precisa ter uma religião específica para consagrar, você não precisa levar a lugar nenhum para que faça isso. Você pode fazer sozinho, dentro da sua casa, tranquilamente, dentro do conforto do seu lar. É necessário, é obrigatório? Não. Mas eu, mais uma vez, particularmente falando, eu consagraria. Porque assim, consagrar para mim é como se eu pegasse uma energia extra, sabe? Para os decks, para que eu pudesse trabalhar com eles. Eu acho o oráculo uma coisa extraordinária, porque quando você começa a trabalhar com ele, a sua energia dele começam a fazer uma parceria. E por mais que as pessoas digam assim que a gente não precisa ter mediunidade para jogar o tarô, e a gente pode até falar disso em uma outra ocasião, mais profundamente, o tarô, ele acentua assim a nossa intuição. E o que acontece? Quanto mais limpo, mais inteirado, mais harmonioso ficar essa energia com você, mais flui, mais respostas você vai ter, mais entrosamento. É o que eu disse agora, uma parceria. E consagrar também não é difícil, é fácil, é rápido, é indolor, é dentro da sua casa, você pode fazer tranquilamente. Eu costumo limpar os meus tarôs, todos eles, quando eu compro. Primeira coisa que eu faço é limpar o tarô. E na ocasião certa, porque tem uma ocasião, embora a consagração ela possa ser feita dentro da sua casa, tem um momento específico
que pelo menos para mim faz muita, tem muita significância, esse momento, esse período específico para poder fazer a consagração dele. E uma vez ele consagrado, eu costumo falar que eu programo ele também. Ah, programa? Como assim programa? Assim como quem lida com cristal, quem trabalha com cristal sabe que a gente pode programar o cristal para determinadas funções, o tarô também ele pode ser programado. Se você quiser, lógico, tudo sempre levando o seu livre-arbítrio em consideração. Eu tenho tarôs que, a princípio, os meus primeiros tarôs, né, que eu limpava, consagrava e eram tarôs de estudos, ele lia tudo e qualquer coisa, sempre funcionou perfeitamente bem, sem problema nenhum, não tem nenhuma restrição, nada, tranquilo. Mas eu notei assim que meu gosto, tá? Eu gostava de usar uns tarôs para amor, por causa até das imagens, dos arquétipos, né? Como eu disse antes, em uma outra live, dependendo do deck, a gente tem desenhos diferentes, formas diferentes de expressar os arquétipos. Lembrando que as cartas sempre vão ser as mesmas, mas os desenhos e os temas podem mudar. Então, com esses temas, a modificação desses temas, a gente pode direcionar, né, por conta dos desenhos, para áreas específicas. Tipo, eu tenho aqui, por exemplo, o Romance Tarot, que tem umas imagens mais assim de casal, né? O nome mesmo fala, né? Romântico, né? Eu costumo usar eles nas minhas tiragens para relacionamentos amorosos, né? Tenho aqui uma carta muito bacana que é a dos enamorados, né? Que é sempre, lógico, os enamorados não fala sobre romance, mas todo mundo quando fala em namorados leva para esse lado, que ela é uma imagem que remete muito a isso, né? A romance. Esse deck é todo ele é desenhado nesse nível, nessa atmosfera romântica. Assim como o meu outro deck aqui, que é o Telemann. O Telemann, não sei se poucos vão saber, né? Tem a história do Telemann por trás, do Crowley, enfim, a ver com magia e tal. Eu gosto de usar, olha só que imperatriz maravilhosa essa. Eu gosto de usar ela quando a gente vai falar de espiritualidade. Eu gosto de usar quando a gente vai falar sobre energia. Eu gosto de usar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o tarô da floresta. Como o tarô da floresta, ele fala muito sobre natureza e a gente tem a nossa saúde ligada com o que a gente come, o que a gente consome, o que põe para dentro, o que a gente bebe. Eu gosto de usá-lo para quando vai falar sobre saúde, né? Dinheiro, eu gosto de usar o arcano, porque olha só, a capinha dele não sei, é meu, me remete a uma coisa mais no ouro, mais ostentação, sabe? Olha só os enamorados aqui dessa também é muito linda. Então, assim, cada um pode programar o deck da forma que quer, mas se também não quiser ter mais de um, quiser ter umzinho só, não tem problema. Seu deck ele vai trabalhar tranquilamente para falar de tudo. Isso aqui sou eu com as minhas manias. Mas enfim. Então a gente limpa, a gente consagra e a gente programa se quiser. Eu acho que quando a gente mantém essa ordem, isso é meu também, esse padrão, você começa a caminhar com o tarô. E ele te responde. Ele te responde brilhantemente. E você começa a ter insights. Isso é muito interessante também.
visões que você de repente numa jogada não teve, passa a ter, porque você está focado naquele tema. Então, a gente já falou aqui da limpeza, da consagração, da programação do tarô e nas jogadas. Isso a gente, de princípio, né? O tarô chegou, a gente limpou, a gente consagrou, a gente programou. Só que aí acabou? Não. A consagração ou a programação, ela não muda, mas a limpeza é como a nossa casa, o nosso corpo. A gente toma banho todo dia, a gente escova dente todo dia, a casa a gente limpa a casa todo dia, porque energia parada não movimenta, certo? Energia parada te deixa imobilizado. Assim também são as cartas. De tempos em tempos, a gente limpa o tarô. Por quê? Porque você usa o tarô para estudar, e às vezes aquele não é um bom dia, mas você está estudando, mas está com uma dor de cabeça, tua energia está meio baixa, ou às vezes você está jogando para alguém. E quando a gente joga para alguém, a gente se envolve, isso é inerente. Você abre um campo ali, você está jogando, tarô tá sentindo, você tá sentindo a energia do outro e tá ali, trabalhando com a energia. Algumas pessoas, quando abre a mesa, né, tem alguns símbolos de proteção na própria mesa por conta dessa energia. Se você se protege porque a energia se mistura, o tarô também recebe essa energia de terceiros, né, da outra pessoa também. Então, é muito importante que a gente limpe o tarô, né, faça nosso ritualzinho de limpeza. Aí você me pergunta, é toda hora? É todo dia? Não, não é toda hora nem é todo dia. Mas quando é que eu limpo o tarô? Aí é que tá, se você é parceiro do tarô, você vai sentir quando ele tá pedindo para ser limpo. Mas eu ainda tô no início, eu tô começando, eu não senti ainda essa parceria, essa caminhada, eu não sei como faço. Então, assim, você jogou para alguém e você sentiu que esse jogo foi denso, que esse jogo foi um pouco pesado, você vai se limpar depois, não vai? Não vai fazer uma oração para que aquilo não fique com você, vai fazer de repente um banho. Você vai limpar o tarô também. Porque se foi pesado para você, foi pesado para ele. Aí isso já é um termômetro para que você saiba que você precisa limpar a sua ferramenta. Então, vai de cada um saber o momento que vai precisar dessa limpeza novamente. E vai de cada um achar se é necessário limpar, consagrar e programar. Vai de cada um achar se precisa ter mais de um deck ou não. Um só, pra gente que tá começando, é o suficiente. Não precisa ter um monte de deck. Eu apenas gosto mesmo de ostentar e exibir meus decks mesmo, porque eles são lindos e vale a pena. Mas não precisa, tá? E eu recomendo o Tarot de Waite. Por quê? Porque ele é simples, ele para início é fácil de aprender. Ele também ele não exige que você decore. Você entendendo os arquétipos, as imagens que as cartas mostram, você já é só deixar fluir, que você entende o que cada um vai falar e depois juntar uma carta com a outra para a gente entender a jogada. Então, assim, para início, o Tarot de Waite ele é perfeito. Ele é simples, ele é rápido, ele é eficaz. Voltando a falar de energia, né? Assim como a gente limpa o tarô, consagra e tal, porque energeticamente ele precisa principalmente da limpeza. É importante esse primeiro contato, porque
Algumas pessoas podem dizer que não, mas aconteceu comigo, então eu tô falando das minhas experiências. Uma vez eu comprei um deck, e esse deck não tá nem mais comigo, esse deck tá até com a minha filha. E olha que ela ainda não joga. Toda vez que eu abri esse deck, não conseguia fazer uma jogada certa. Eu perguntava uma coisa, ele me respondia outra totalmente diferente, e a minha energia com o deck não estava fluindo. Porque você sente, a gente está falando de energia, né? E eu falava assim, tem alguma coisa acontecendo que eu ainda não consegui saber. E aí, numa das minhas pesquisas, eu descobri um oráculo que você conversava com o seu próprio deck. E aí eu resolvi fazer umas perguntas pro meu deck. E aí eu perguntei se ele estava a fim de trabalhar comigo e ele me disse um não bem redondo. E eu perguntei para ele tinha alguma coisa contra mim. Ele disse que também não tinha nada contra mim, mas que ele não queria fazer parceria comigo, simples assim. E como minha filha ela não joga, mas ela tem um grande interesse, eu perguntei para ele se ele toparia, quisesse trabalhar com ela, e ele prontamente me falou que sim, que ia com a energia dela, mas que naquele momento ele não estava nem aí para mim. Uns podem dizer assim, pô, essa mulher tá falando bobagem, é loucura. Não. Tanto não é loucura que existe método de tiragem para você perguntar pro deck se ele tá de boa com você. Senão não existiria, certo? Então não foi só comigo que aconteceu com mais pessoas. Só que com uma diferença, eu descobri isso sozinha. Por quê? Porque quando você começa a interagir com o tarô, algo diferente acontece. Você começa a entender as coisas, mesmo sem que você fale assim, mas, nossa, isso é extraordinário. É extraordinário. Você quer trabalhar com tarô? Prepare-se para o extraordinário, porque acontece. Então, eu dei de presente o deck para ela, perguntei para ela se ela queria ficar com ele, ela quis e hoje ele vive no quarto dela. E eu fui procurar os decks que me queriam, né? Porque nada melhor do que a gente trabalhar com quem quer trabalhar com a gente. Então, e voltando para a limpeza também, um dos sintomas que eu senti que o meu deck precisava ser limpo foi quando eu fui fazer uma tiragem para uma consulente e toda vez que eu tirava, as cartas se repetiam e não falavam nada com nada. E aí você fala, mas de repente era um recado para ela que a situação dela estava estática. Não, a gente sente que não era isso. E porque eu abria e eu não conseguia ler. Olha só que coisa. Eu não conseguia dialogar, eu não conseguia interagir com aquelas cartas. E eu falei, não, essas cartas elas estão precisando de uma limpeza. Eu acho que a bateria delas também já meio que deu uma aiada. E aí foi quando eu acionei um SOS, né, uma limpeza rápida ali mesmo, porque naquele dia, como eu tinha saído de casa só com aquele deck dentro da minha bolsa, eu não tinha o recurso de pegar uma outra caixa, um outro deck para trabalhar, eu tive que limpar ali com aquilo que eu tinha ali no momento para poder jogar. E aí eu fiz a minha limpeza rápida ali e aí fluiu. E aí mais uma experiência, né? Porque a gente só aprende tendo a experiência, a gente só aprende errando. Então, quando eu falei assim, é isso. Hoje em dia eu sinto quando a carta já tá pedindo, tipo, help, preciso de uma limpeza, eu já sei que eu preciso limpar. E aí é aquela coisa, se eu estiver num momento, num local que eu não tenha muito recursos, eu aciono meu SOS. Se eu estiver dentro da minha casa, eu vou fazer uma limpeza mais profunda, né? Para que eu vou lá limpar ele rapidinho se eu posso fazer uma limpeza ali mais a fundo, fazer, né, um ritual com ele, cuidar do meu deck, porque o oráculo, ele é teu parceiro, a sua energia flui com ele. Vai chegar um momento quando você tirar que ele vai falar contigo numa tranquilidade, numa rapidez, numa fluência que você não vai nem parar para pensar, para interpretar as cartas, já vai sair assim, pá, 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 pá. Por quê? Por causa da interação. Energia é tudo. E o tarô,
ele trabalha com energia. Ele não só te dá o conselho, mas ele tá ali te limpando, porque com certeza no momento da sua tiragem, ele não vai só entregar o conselho, o recado para o seu consulente. Ele tá ali também fazendo uma limpeza. Quem nunca ouviu de alguém que já foi fazer uma consulta, eu já ouvi de consulentes meus falarem que foi fazer uma consulta e saiu mais leve. Por que isso? Porque o tarô não simplesmente ele só tá lá fazendo o trabalho de passar informação, mas ele tá limpando essa pessoa também, tá harmonizando, tá equilibrando a energia dessa pessoa. E também se ele tiver, por exemplo, vou falar de mim porque é a minha vivência. Aqui, quando eu tiro mesmo online, de forma online, é um ambiente preparado para isso. Aqui o ambiente já está limpo, já está energizado, já está com todos as ferramentas e apetrechos necessários para minha proteção também, e para receber a pessoa, seja online ou seja presencial. Quando eu estou num outro ambiente que não é o meu de costume, o tarô, ele além de estar ali limpando também o consulente, ele também está ali, de certa forma, harmonizando a energia do local. Então, é necessário que quando esse tarô volta para casa, ele realmente seja limpo, né? E para que ele possa descarregar, né? Tipo bateria. Ele vem carregado e você ali faz a limpeza necessária que ele precisa. Eu costumo limpar o meu tarô com vários elementos. Vai de cada situação que eu sinta. É legal também dizer que como o tarô faz uma parceria com você, você cria uma sensibilidade para saber do que ele está precisando. Se você vai limpar só com sal grosso, se você vai precisar de um incenso, se você vai precisar de um cristal para fazer isso, né? Porque se trabalha com todas essas ferramentas. Na consagração, a gente também trabalha com as ferramentas e trabalha também com as forças da natureza, né? Com a lua, com os astros. Então, tem toda um ritual, e ritual é necessário sim, para que essa consagração seja feita. Quando a gente está limpando o tarô, né, a gente está envolvido no ritual, por isso que eu digo, eu acho muito importante, a gente está ali concentrado, então a gente está limpando também a nossa mente e a nossa energia ali junto com ele. Então, eu acho super necessário, eu acho que faz uma grande diferença, eu sinto tanto a mim quanto a própria ferramenta fica de outra forma. Quais os efeitos colaterais que se eu não limpar o tarô? Bom, eu acho que eu já citei no início. Foi uma vez aconteceu isso. Eu comecei a tirar as cartas e eu não conseguia entender o que elas estavam me falando. Então, na hora eu parei para pensar, será que é um recado que tá parado, que é estático? E eu comecei a sentir que não, que o tarô realmente estava carregado. E aí eu usei um SOS para poder fazer essa limpeza rápida e aí funcionou tranquilamente. Quando a gente limpa e a gente energiza praticamente ao mesmo tempo, é uma coisa só. Porque com as ferramentas que a gente usa para limpeza, é limpar e energizar. Então, assim, não tem como falar que dá preguiça. Porque não é um monte de coisa e não é... não é como lavar uma roupa, que você tem que esfregar, botar de molho, enxaguar. Não dá esse trabalho todo. Porque quando você usa as ferramentas de limpeza, né? Com o tarô, você já está fazendo as duas coisas simultaneamente. Então é a coisa mais simples do mundo, indolor, não dá trabalho, é prático e rápido. Então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou quiserem falar sobre um outro assunto, você vai deixando aí para mim e a gente vai caminhando junto nessa transformação. E eu gosto de deixar sempre essa perguntinha no final. Você está preparado para transformar a sua vida?
Tá na hora de transformar o que você acha que não tá legal e transcender uma coisa melhor? Se você estiver preparado, vem comigo nessa trajetória. O canal se chama Alquimia do Tarô porque alquimista tem a ver com transformação. Todos nós podemos ser um alquimista. E a nossa pedra bruta a ser trabalhada somos nós mesmos. Vamos cada um de nós virarmos a nossa própria pedra filosofal. Se Flamel conseguiu um dia, nós também conseguiremos. Um abraço.